Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero bater um papo assim gostoso com vocês. Conversar assim aquele diálogo aberto, aquele diálogo que traz conhecimento, aquele diálogo que relaxa, aquele diálogo que nos aproxima mais do Senhor Jesus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre mulheres. Quero conversar com vocês hoje sobre mulheres. São mulheres da Bíblia. E vamos começar falando sobre uma em especial. Nós vamos começar o nosso papo gostoso, o nosso papo informativo, o nosso papo de conhecimento da palavra, falando de nada mais e nada menos que Miriam. Gente, Miriam, quem nunca viu falar de Miriam? A irmã mais velha de Moisés, não é verdade? Eu acredito que todo mundo já ouviu. E só que assim, nós conhecemos de Miriam aquela parte dela ainda menina, né? Acompanhando a cestinha de Moisés descendo no rio para ver o que ia acontecer. Sabemos que ela se apresentou à princesa quando a princesa o recolheu das águas e ela sugeriu uma mãe de leite, né, para cuidar de Moisés, e foi atrás da própria mãe dela e de Moisés, é claro, né, para cuidar do irmão. Conhecemos também a Miriam, né, a história dela também na passagem do Mar Vermelho, quando a Bíblia nos conta que ela, do outro lado, né, pegou o seu tamborim e saiu tocando e dançando, e as outras mulheres acompanhou. Assim, o que pouca gente sabe, né, quer dizer, eu acredito que nem todo mundo sabe, é que Miriam era profetisa, né? Que naquele tempo poucas mulheres receberam esse título, né? Essa menção honrosa, porque as mulheres naquele tempo não tinham muito voz altiva. As mulheres era mais como um instrumento de procriação. Não é isso, gente? Então, mas a Bíblia nos fala que Miriam foi uma mulher muito abençoada, muito ungida. Miriam, ela foi a primeira mulher a ser chamada de profetisa, se tornando assim referência profética das mulheres, tanto no Velho como no Novo Testamento. No livro do Deuteronômio, fala que Moisés foi o maior dos profetas. Por conta disso, sua irmã Miriam se tornou a primeira e maior profetisa daquela época. Miriam era importante na vida litúrgica do povo, onde todos participavam cantando, dançando e tocando algum instrumento. Gente, e nessa tradição, as mulheres profetisas, elas criavam as músicas, elas faziam suas composições. Isso significa que Miriam, já naquele tempo, era
compositora. Ela criava os cânticos, ela cantava, ela tocava, ela dançava. E a palavra nos diz que as mulheres a seguiam. Isso significa que Miriam também era coreógrafa. Ela era professora de dança, ela que instruía aquelas mulheres. Miriam era uma artista. Na época, eu acredito que não se dava esse nome, né? Mas se Miriam vivesse no tempo de hoje, se ela era quem organizava, era quem instruía as mulheres na dança, na música, ela era o quê? Professora de música, professora de dança, compositora, coreógrafa. Era isso. Miriam era isso. Miriam era uma mulher à frente do seu tempo. Com o seu jeito de ser e o seu canto, né, sua música, ela se tornou porta-voz de libertação. Estudiosos afirmam que houve 10 mulheres profetisas da Torá. O Talmud só cita 7 mulheres profetisas na tradição judaica. Entre elas, Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda e Esther. Sendo, porém, Miriam a primeira a receber esse título. A primeira a ser honrada, né, com esse título de profetisa. Gente, naquele tempo, os pais costumavam a dar nome aos filhos de acordo com o que estava vivendo na época. E o nome de Miriam significa amarga. Por quê? Porque nesse tempo eles estavam vivendo uma vida difícil, estavam sendo escravizados por Faraó. Então eles estavam realmente vivendo uma vida de amargura. E colocaram nela esse nome de Miriam, que significa amarga, que era o que eles viviam nessa época, né? Uma vida amarga. Essa é uma das curiosidades relacionada a Miriam. A outra curiosidade é que no livro de Shemot, da Torá, ela é identificada como Puá. Por que esse nome Puá? Estudiosos, pesquisadores falam que ela foi uma das parteiras que ousou a desobedecer Faraó, né? Que na época era para as parteiras matarem as crianças do sexo masculino que nascesse entre o seu povo. E ela foi uma das corajosas. Gente, eu jamais imaginava isso, até eu fazer essa pesquisa, porque na época, pelo que se vê, ela era ainda uma menina, né? Tanto é que o irmão Moisés nasceu nesse período que era para as crianças ser mortas. E a história fala que ela seguiu a cestinha e tal. Quer dizer, ela era ainda não uma criancinha, mas ainda era uma menina. Mas estudiosos falam, né, que ela foi uma das parteiras
que ajudou, né, a salvar muitas crianças. E esse nome Puá se deu, aliás, devido à forma como ela agia, com palavras doces, sussurrava palavras doces, tanto às crianças como para as mães. Por isso se deu esse nome de Puá a ela, né? Foi dado esse nome de Puá devido às palavras que ela sussurrava, né? Fala que ela sussurrava palavras de acalento, palavras que acalmavam. E dizem até que essas palavras podiam ser oração. Quer dizer, enquanto ela ajudava a mãe parturiente, ela acalentava a criança e a mãe com palavras doces, e essas palavras eram uma conversa dela com Deus, era a oração. É muito bonito isso, eu achei isso assim interessante, porque o que eu conhecia de Miriam era apenas a passagem, né, dela, aquela passagem lá do Egito, daquele sufoco, quando ela acompanhou Moisés e a travessia lá e tal, e ficou por aí no meu conhecimento. Mas eu queria conhecer mais, né, das mulheres da Bíblia para conversar com vocês, para compartilhar com vocês, né? Então fui buscar e descobri. E tem mais coisa aí, tem mais coisas que eu descobri sobre Miriam. Na Bíblia eu ainda não consegui localizar aonde fala isso. Mas eu buscando também, eu encontrei, né, que Miriam era esposa de Caleb. Eu tinha essa curiosidade de saber de quem ela era esposa, eu queria saber. E pesquisando, né, encontrei que Miriam era esposa de Caleb. Gente, e mais uma das curiosidades relacionada a Miriam, eu li uma coisa assim que eu achei incrível. Pesquisadores, estudiosos, atribuem que havia água no deserto durante a caminhada por mérito de Miriam. Aí você me pergunta, como assim, pastora Cícera? Bem, no livro do Êxodo, capítulo 16, nos fala que chovia maná do céu, né? Eles comiam. E bebê, gente, não fala do bebê, né? Pois é. Aí fala depois, no capítulo 17, já fala da água da rocha, né? Que Moisés feriu a rocha e jorrou a água. Então, pesquisadores atribuem isso, ok? No capítulo 16, Miriam ainda era viva. Até ali, ninguém sentiu falta de água. Sentiu falta de comida e veio maná do céu. Segundo pesquisadores, gente, não sou eu. Os estudiosos afirmam isso. Inclusive, eu quero buscar mais, pesquisar mais, para me inteirar mais disso. Mas o que estudiosos falam? Que até o capítulo 16 do Êxodo, né, ele sentiu falta de comida, aí Deus mandou chuva do céu, caiu maná do céu, né? Não choveu água, choveu maná, comida. Já no capítulo 17, Miriam já não estava mais entre eles. E por Miriam não estar mais entre eles, faltou água. O que eles falam? Aqui, que durante a viagem, um poço viajava com eles. Olha que interessante.
Já pensou aquele povo caminhando, aquele tanto de gente, camelo, cavalo, cabrito, boi e um pocinho. Ai, que lindo! Aquele pocinho seguindo. Gente, que eles, né, para eles havia água no deserto por mérito de Miriam, porque Deus a amava tanto e ouvia as orações dela tanto que ele deu esse poço para seguir. Em tudo que Miriam morreu, o pocinho também desapareceu. E foi quando o povo sentiu sede e reclamou. E Moisés feriu a rocha, amando de Deus, é claro, né? Deus primeiro falou com ele, e amando de Deus, orientado, seguindo as orientações do nosso Deus, Moisés feriu a rocha e saiu água. Mas pesquisadores, né, os sábios, né, da época, os entendidos na palavra, né, que buscaram, que pesquisaram muito, chegaram a essa conclusão de que não houve sede antes, né, porque um pocinho, por mérito de Miriam, por graça, pela a graça que Deus via nela, né, que Deus achou graça, né? Deus achou graça em Miriam, ele tinha aquele amor por Miriam que fez isso por ela, né? Por mérito dela, pelas orações e tudo mais, Deus concedeu esse pocinho para viajar com eles. Só que quando Miriam morreu, o pocinho, que era por mérito dela, desapareceu também. E foi quando o povo sentiu sede. Isso é curiosidade, tá? Não tá na Bíblia. Eu não sei aonde tá, eu só vi na internet pesquisando. Aí eu achei interessante e tô aqui compartilhando com vocês, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso para saber mais, é isso aí, me aprofundar mais, saber mais, porque eu achei realmente muito interessante esse pocinho, né, andando, esse pocinho andando, achei muito interessante, e por isso eu quis dividir com vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouco mais sobre Miriam, né, o significado do nome dela, né, de quem ela era esposa, né, a ajuda que ela dava à mãe, né, e as parteiras lá, pegando as crianças, salvando as crianças, o sussurrar gostoso da oração dela no ouvido das crianças, que acalmava as crianças, que acalmava as mães, as parturientes, né, tudo assim, talvez muita gente já saiba disso, mas eu, particularmente, não sabia, entendeu? Que ela ganhou esse nome de Poar por conta das palavras doces que ela pronunciava, né, ao ouvido das crianças, ao ouvido das mães, e que ela também foi uma das parteiras que desobedeceu a Faraó, ajudando as crianças, né? Eu achei isso tudo muito interessante. E eu não sabia também, eu achava que ela tinha pegado o pandeirinho dela na passagem do rio e tinha saído cantando e dançando por empolgação do momento, né? Que ela ficou empolgada e tinha um pandeiro ali, ela pegou o pandeiro e pá. Mas não. Ela realmente tocava o instrumento, ela cantava, ela fazia as composições, ela organizava as mulheres, ela ensinava as mulheres, ela era assim uma bênção mesmo, uma bênção, compositora, cantora, musicista. Gente, Miriam era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher digna de ser copiada, uma mulher digna de ser admirada, uma mulher digna
de inspiração, né? Uma mulher digna da gente de ser um espelho pra gente, pra mulher de hoje. Não é verdade? Uma mulher ungida, uma mulher abençoada. Naquele tempo, uma mulher coreógrafa, musicista, professora de dança, cantora, compositora. Ela era tudo isso, gente. Linda demais em tudo. Mulher de Deus. E mulher de Deus. E aí, gente, gostou das curiosidades sobre Miriam? Você já sabia? Se você já sabia, comenta aí. Se você não sabia, comenta também, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. O que eu não souber responder, eu vou pesquisar, tá? Vou pesquisar para responder, mas eu vou tentar fazer o melhor. Eu agradeço a você que chegou até aqui, que ouviu esse relato, essa palavra, né? Palavra de Deus, trazendo conhecimento sobre uma grande mulher da Bíblia. E aguardo você outras vezes. Vamos falar mais sobre outras mulheres, outras profetisas. Vamos conversar muito, né? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus esteja contigo, com a tua família. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus tire todos os seus projetos da gaveta e coloque em ação. Que te dê muita sabedoria. Que você seja uma pessoa abençoada, grandemente abençoada. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, gente, Jesus está voltando.